pessoal, vamos se levantar para fazer uma oração rapidamente, tá? Soberano Deus e eterno Pai Celestial, Deus do universo, te louvamos nessa noite, Senhor, por nos reunirmos em Sua presença, a fim de aprendermos uma porção mais da Sua palavra. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha ser o nosso instrutor, pois carecemos de sabedoria. A Tua palavra diz que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus. E nessa noite a Ti te pedimos, dai-nos a sabedoria que vem do alto céu, não a sabedoria humana, carnal, diabólica, mas a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para compreender a Tua palavra, que tudo que for tratado aqui venha ser direcionado pelo Teu poderoso Espírito Santo a nos instruir, a ter uma proximidade maior com a Tua palavra. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, hoje a gente vai estar dando início, à nossa primeira aula do nosso projeto O Estudo dos Métodos. E para isso a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o nosso primeiro método chamado de o chamado da palavra. Charles, o que é o chamado da palavra? A gente tem que, para compreender o chamado da palavra, a gente precisa entender que a Bíblia, ela não é um livro comum, A Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia, ela não é um livro comum. A Bíblia, ela não é um romance. Ela não é um jornal, Ela não está ali unicamente com o intuito de passar uma informação. A Bíblia, ela é um ser vivo. Se você tiver o teu coração, os teus olhos e os teus ouvidos abertos, é possível até mesmo colocar o seu ouvido nas Escrituras, conseguir ouvir o batimento cardíaco da palavra de Deus. De tão viva que ela é, de tão real que ela é. Então, para se entender o chamado da palavra, a alma humana precisa compreender que a Bíblia não é um mero livro, mas sim a poderosa palavra de Deus e que está viva, possui vontade, propósito e poder. Então, a Bíblia a gente não pode olhar para ela como se fosse um mero livro, a gente tem que olhar para ela como se fosse um ser vivo, que tem consciência, ciência, que tem vontade, que tem desejo, que tem propósito, Você costuma dizer que quando a gente pega e coloca a mão na Bíblia, pensando que a gente vai ler a Bíblia, na verdade, é a Bíblia que acaba lendo a gente. Então, a Bíblia, ela é um ser vivo, ela tem vontade. Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada alguma de dois gumes, penetra na divisão da alma com o espírito, é apta para discernir as intenções dos pensamentos, apta para discernir o propósito do coração, e não há criatura nenhuma encoberta perante ele. Então, essas são as principais características da palavra de Deus. Ela é viva. Sendo ela viva, quem consegue examinar essa palavra acaba recebendo a vida. Porque ela não é apenas vida, mas ela também é fonte de vida. Então, à medida que você examina a Escritura, você não apenas tem contato com a vida, mas você acaba recebendo vida também. Ela é eficaz, ou seja, naquilo pela qual ela foi projetada por Deus para fazer, foi criada por Deus para fazer, ela é eficaz, ela não falha no seu propósito, ela é cortante. Logo, não existe nada que ela não consiga criar ou fazer uma separação dentro do nosso interior. Então, existem coisas dentro de nós que precisam ser cortadas. E a Bíblia, ela tem esse poder de cortar, Ela é penetrante. Não importa qual seja a dureza do coração do homem, quão duro o coração do homem seja, a Bíblia, ela consegue adentrar. E ela vai numa profundidade tão grande que o texto diz que ela vai na divisão da alma com o espírito. Então, a Bíblia, ela realmente tem esse poder. E a parte mais terrível que eu posso dizer sobre ela, de suas características, é que ela é apta para discernir os pensamentos. Então, todas as vezes que você pega a Bíblia na sua mão, você não sabe, mas a Bíblia, ela te examina. Ela examina o teu pensamento. Ela examina o que você está pensando. Ela sabe qual é o que está se passando na sua cabeça e o propósito do seu coração. Eis aí a questão, porque que a Bíblia, ela não se revela para todo mundo. A Bíblia, ela não se revela para todo mundo. Embora o objetivo dela seja proclamar a Cristo,
ela não se revela os seus mistérios para todo mundo. Por quê? Porque quando uma pessoa mal intencionada pega a Bíblia na mão, dentro da Bíblia existem mistérios tão poderosos que são capazes de salvar a vida, mas também são capazes de colocar vidas no inferno, né? Tu vê que ela era tão perigosa para os poderes dessa terra que a Igreja Católica Ortodoxa Romana pegava a Bíblia no idioma que ninguém conhecia, o que era muito difícil de ser falado na época, que era o latim, né? Havia pouquíssimas cópias da palavra de Deus. As missas eram pregadas em latim, né? Então as pessoas chegavam ali e não sabiam nem o que estava sendo falado. Por quê? Porque o conhecimento da Escritura tem poder de libertar. Então uma pessoa que retém esse conhecimento da Escritura e ele omite ou ele manipula esse conhecimento, ele consegue dominar o mundo. Já viram um filme chamado O Livro de Eli? Tu vê que tem um cara lá que ele é doido para pegar a Bíblia? Doido, porque ele sabe que se ele pegar aquilo dali, ele vai dominar a massa. Entendeu? Ele vai dominar todas as coisas. Só que quando ele consegue vir pegar o livro está escrito em braille. E ninguém mais sabe ler em braille. Então tu vê que a Bíblia ela se ocultou para ele, né? Impediu que ele conhecesse a verdade. Por quê? Porque ele conhecendo a verdade, uma pessoa mal intencionada que conhece a verdade, ela pode usar a verdade para criar mentira. Quem é o maior especialista na criação da mentira? O diabo é o pai da mentira. Por quê? Porque ele era o que ungido, foi o mais próximo da verdade. Então, para distorcer a verdade, para ele é a coisa mais fácil do mundo que tem. Então, a Bíblia ela não revela os seus mistérios para todo mundo. Ela, quando você toca na mão dela, ela já sabe a intenção do seu coração. Aí você vê hoje em dia um grande aumento, uma grande diminuição da pregação da palavra. Você vê pessoas pregando sobre um copo meio cheio e meio vazio. Irmão, o copo tá cheio ou está vazio? Aí um olha e diz, tá cheio, está meio cheio. O outro diz, não, está meio vazio. Não, irmão, você não pode ver dessa forma. Você tem que ver o copo meio cheio, tem que ser otimista. Por que pregam-se sobre o copo meio cheio e meio vazio? Por que não pregam-se sobre a Escritura se ela tem tantos segredos, tantos mistérios para dar? Por que são tão fúteis nas suas pregações? Por causa disso. Porque a Bíblia entendeu a intenção dos seus corações e não se revela para eles porque sabe que a intenção do coração deles é dinheiro, é manipulação, é enganação. Então, preferem pregar sobre o iPhone 11 ou o iPhone 8. Não tem muito disso? Então, as pessoas deixam de pregar sobre a Escritura, por quê? Porque a Escritura ela não vai se revelar para todo mundo. A Escritura ela não vai se revelar para todo mundo, ela vai se revelar para aqueles cujo coração vibrarem na mesma frequência que ela. E a gente já falou isso na nossa segunda aula, sobre a ressonância com a palavra. Mas vamos tornar a falar isso tudo mais para frente. Vamos lá. Falamos sobre o chamado da palavra, sobre a eficácia dela, né? O propósito da palavra de Deus é qual? O principal propósito da palavra de Deus é ser a fiel testemunha de Jesus Cristo. Esse é o principal propósito dela. É testemunhar sobre a pessoa de Jesus Cristo. João capítulo 5, versículo 39. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque atentarás e encontrarás a vida eterna, e são elas que dão testemunhos de mim. Então, o principal propósito da palavra de Deus é testemunhar sobre Jesus. É testemunhar que ele morreu, é testemunhar que, melhor dizendo, é testemunhar que ele veio ao mundo, é testemunhar que ele cumpriu as Escrituras, é testemunhar que ele morreu, é testemunhar que ele ressuscitou, é testemunhar que ele virá, é testemunhar que ele tem todo o poder. Então ela é a principal testemunha. Só que para que a Bíblia ela possa ser usada como testemunha, ela precisa de uma voz. Entende? Ela precisa de uma voz que possa, para quem ela possa se revelar e para quem essa pessoa possa falar através dela. Então, para cumprir esse propósito, a palavra clama por uma voz. Ela anseia por uma voz. Ela anseia por alguém que possa ouvi-la, que possa escutar o seu clamor, que possa escutar o seu chamado. Então a Bíblia está sempre à procura de homens, mulheres, que estejam na brecha para ouvir o que ela tem a dizer, o testemunho que ela tem para dar. Por isso eu coloquei aqui alguns textos, como por exemplo,
Isaías capítulo 6. Então Jerusalém estava um caos. O povo havia abandonado a Deus. O povo havia se desviado. O povo havia voltado para trás. Então Deus encontra Isaías dentro do templo e com uma brasa toca na boca dele, perdoa o pecado, purifica a iniquidade, mas Deus não chama Isaías. Deus joga no ar. E agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele joga no ar. Porque o chamado da palavra é geralmente assim, é no ar. E agora? Quem eu vou colocar? Surge a necessidade e a pessoa, quando ouve o chamado da palavra, que arde no coração dela, ela se prontifica e atende. Ele bate no peito e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Segundo exemplo, João capítulo 1, versículo 23. Quando os fariseus foram enviados pelos principais dos sacerdotes para saber se João era o Cristo, se ele era profeta, se ele era o Messias, João vai dizer, eu não sou nada disso. Quem eu sou? Aí ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu estou aqui para fazer aquilo que profetizou Isaías, preparar o caminho do Senhor e endireitar a sua vereda. Então o objetivo de João aqui não é ser a voz. João não era a voz. Ele era a voz do que clamava no deserto. E quem clamou no deserto por 40 anos? Foi Jesus, Deus, né? Por 40 anos ele clamou. Então a Bíblia está sempre procurando alguém para ser uma voz que possa ouvir esse chamado, ouvir, receber a mensagem e aplicar essa mensagem para aqueles que precisam ouvir. Só que é algo tão interessante que o chamado da palavra, ele é tão forte, ele ecoa de uma forma tão gloriosa, que se todos os homens da terra se calarem, a Bíblia continua falando. E Jesus deixou isso bem claro em Lucas 19:37, na entrada triunfal de Jerusalém. Ele está entrando em Jerusalém, os seus discípulos estão cantando, louvando a Deus, dizendo bendito que vem no nome do Senhor, bendito é o rei que vem no nome do Senhor. Ele montado numa jumentinha. E aí, os fariseus dizem, manda eles calarem a boca. Manda eles ficarem quietos, porque os discípulos estavam anunciando que o rei estava entrando. Os discípulos estavam anunciando que a escritura estava se cumprindo. Porque aquilo ali, como eu disse em Mateus vai dizer, e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, né? Eis aí o teu rei, manso e humilde, entrando sobre uma jumentinha de modo de carga. Então, era o cumprimento da própria palavra. Então, os discípulos estavam proclamando o cumprimento da escritura. Aí eles faziam dizendo, manda eles se calarem. Aí eles falaram assim, tá bom, eu posso até mandar eles se calarem, mas se eles se calarem, as pedras clamarão. Olha que terrível. O chamado da palavra é tão forte que se tiver alguém aqui precisando ouvir a palavra de Deus e todo mundo aqui se silenciar, ele faz esse ventilador de pregar a palavra, a bicicleta pregar a palavra, a cadeira pregar a palavra, mas não fica sem ter a pregação do evangelho. Até o profeta, né, que estava na desobediência, fugindo lá para ir amaldiçoar o povo de Deus, Balaão, o que Deus fez? Abriu a boca da jumenta. E a jumenta repreendeu ele, rapaz, estou tanto tempo contigo, nunca fiz isso. Tu me bateu desse jeito. Tomou uma repreensão da jumenta. Então você vê que quando a palavra clama, quando a palavra quer proclamar e revelar Jesus, ela vai usar quem tiver. Ela vai usar o ancião de 100 anos de idade ou ela vai usar uma criança de 5 anos de idade. Entendeu? Não haverá limite para esse clamor da palavra de Deus. Então a palavra ela clama, ela ecoa por alguém que possa ser um instrumento, né? Um instrumento de sua voz, que possa ecoar nessa essência, nesse timbre da palavra de Deus. Então, serve para nós essa observação. A palavra sempre levantará uma voz para ser testemunha de Jesus. E vocês que estão aqui hoje, penso eu, vocês estão aqui se colocando na brecha, né? Estão querendo se aperfeiçoar para que quando a palavra chamar vocês para ser uma fiel testemunha de Jesus, vocês terem propriedade para poder abrir a boca e falar com ela com eloquência, falar com ela com discernimento. Ok? Vamos lá. Próximo ponto. O chamado da palavra. Quando é que ele acontece? Quando que acontece esse chamado? Ele acontece quando ouvimos a pregação da palavra de Deus.
Por essa causa, Jesus, depois de ter ressuscitado, ordenou aos seus discípulos, Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Então, quando é que acontece o chamado da palavra de Deus? Quando eu ouço esse chamado? Quando a palavra é pregada. Entendeu? O apóstolo Paulo ele até fala: como crerão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naquele de que nada ouviram? Então, para que alguém possa ouvir o chamado da palavra, tem que ter primeiramente alguém que pregue a palavra. Porque se não houver alguém que primeiramente pregue a palavra, não terá alguém que possa ouvir. E ouvindo, essa pessoa não pode crer. Então, por isso que existe dentro da história bíblica chamados específicos. Deus sempre separa um, para que através desse um, ele possa levantar alguém como voz, para poder atrair a multidão. Está entendendo? Ele levantou um Moisés, para que através do Moisés ele pudesse salvar toda a nação de Israel. Ele levantou um Josué, para que através de um Josué ele pudesse pegar a nação de Israel e conquistar a terra da promessa. Ele pegou Gideão, para que através de um Gideão ele pudesse liderar o povo contra os midianitas, né? Ele levantou Débora e Baraque para poder acabar com os midianitas também. Então ele está sempre levantando um que esteja na brecha como instrumento para poder se revelar e através dessa revelação ele propagar a palavra. Então Deus está sempre levantando um. Isso me recorda de uma experiência que eu passei no meu primeiro ano de exército. Né? No meu primeiro ano de exército, eu estava no armário 45, o meu canga era o 44, e a gente, cristão, né? Eu ainda era novo convertido, tinha um pouco menos de um ano de cristianismo, mas apaixonado por Jesus naquela época, e o ambiente ali do nosso alojamento era um ambiente caótico, né? Era palavrão toda hora, era xingamento, porque no quartel, se você faz uma coisa errada, todo mundo paga, entendeu? Se você chegar atrasado, tem 5 segundos para trocar de roupa. Se em 5 segundos todo mundo desceu e você não desceu, vai ficar todo mundo lá embaixo em posição de flexão. Vai sentar. Vai ficar todo mundo lá embaixo em posição de flexão. Vai ficar todo mundo lá embaixo fazendo abdominal, pagando até que você chegue e entre em forma, entendeu? E aí quando chega no alojamento, os instrutores fazem muito isso. Começa a colocar um contra o outro, né? Aí por causa deles que você está pagando, por causa de fulano que está pagando. Aí chega no alojamento, começa as brigas, chega no alojamento, começa os palavrão, chega no alojamento, começa o desentendimento, né? No quartel tudo se resolve na base do amor, para dizer o contrário, né? Então, eu estava lá no meu armário 45, do meu lado, meu canga 44, Michael, e eu não gostava muito do Michael não, porque eu achava o Michael muito meio falso, né? Mas depois ele virou um grande amigo meu. Mas o Michael falou do meu lado e falou assim: poxa, Ferreira, eu já não estou mais aguentando esse ambiente. Aqui é muito palavrão, aqui é muito xingamento, aqui é muita coisa terrível, eu não estou mais aguentando isso. Né? Às vezes dá vontade até de pedir para sair. Aí eu falei assim: Michael, fica tranquilo, porque Deus, eu não pensei em fazer nada daquilo, só uma coisa assim voluntária. Eu falei: Deus, quando ele quer levantar, quando ele quer usar alguém, ele não precisa de uma multidão, ele precisa de um só. E o que eu falei para vocês aqui, eu falei para ele naquele dia, eu falei: quando Deus ele quis libertar Israel do Egito, ele levantou um Moisés, para colocar em Canaã, levantou um Josué, para libertar dos midianitas, levantou um Gideão, para salvar a humanidade, levantou um Jesus. Só que quando eu falei isso assim, despretensiosamente, o Espírito Santo me tomou de tal forma que eu fiz uma coisa que eu não esperava. Eu escalei as nossas camas que ficavam nos corredores entre os armários, subi em cima dos armários de pedra, chamei a atenção para todo mundo. Falei: olha todo mundo para cá, todo mundo olhou para mim. Eu comecei a pregar. Comecei a repreender as brigas, as discussões. Falei do amor de Deus. No final estava todo mundo, um que ia dar um soco no outro, estava se abraçando, pedindo perdão. Né? Então houve um grande avivamento naquele quartel. E Deus ali me usou de uma forma assim, despretensiosa. Eu não pensei em fazer aquilo. Eu estava quieto ali na minha.
entendeu? Não tinha intenção ali de me envolver com ninguém, só queria cumprir a minha parte e cumprir o que tinha que fazer. Mas o diálogo com o Michael movimentou meu espírito e eu, sem irmão, uma coisa assim absurda, eu escalei, conversando com ele quando eu vi, eu estava escalando a cama, estava escalando no armário, aí todo mundo brigando, um pau quebrando lá no alojamento, chamei a atenção, todo mundo falando, me olhou, eu comecei a pregar. Rapaz, foi um avivamento, o tenente, na época, tenente Gomes, ele sobe ao alojamento para poder mandar a gente descer, quando ele me veio em cima do armário pregando a palavra, esse cara era bruto pra caramba, rapaz. Gostava de fazer a gente pagar de forma terrível. Ele me vendo pregar, ele ficou quieto, cruzou o braço na escada e ficou me ouvindo pregar. E quando eu vi para ele, eu fiquei meio intimidado, né? Afinal de contas, ele estava acostumado a pagar muito para aquele cara ali. Rapaz, mas veio uma ousadia que eu preguei foi mesmo. Eu preguei uns 40 minutos falando do amor de Deus, de reconciliação, que a gente precisava se unir para poder vencer o inimigo que estava lá fora, que o reino dividido não ia subsistir. E se a gente quisesse chegar até o final daquela formação, a gente tinha que ser uma tropa unida. Aí o tenente desceu, chamou o sargento lá embaixo, ficou o sargento me ouvindo lá pregar. Ficou o sargento me ouvindo lá pregar, e eu pregando. Entendeu? Então, desde aquele momento ali, Deus me revelou o quartel. Então, todo mundo ali me via como uma referência no quartel por causa daquele momento. Então, é um chamado que é espontâneo. Você é chamado pela palavra de uma forma que você não espera. Olha, se eu mandar você falar assim, amanhã, domingo você vai pregar. Você vai falar, meu Deus do céu, como é que eu vou pregar? O que eu vou falar? Vai se tremer todo. Mas se a palavra tiver te chamado, irmão, você vai sentir uma autoridade tão grande sobre a tua vida que não existe nada em você que vai impedir você de ser voz para pronunciar aquela palavra, aquela escritura. Eu sempre lembro de quando, rapaz, eu era muito ruim, gente. Eu era muito ruim mesmo. Eu já começava a oportunidade terminando. Agradeço a minha oportunidade na parte de cima, amém. A igreja não sabia se batia a palma, né? Ou se ir embora. Ou se dizia amém para eu começar a pregar. Eu era muito ruimzinho mesmo. Mas um dia eu comecei a debater com Deus e falei, Deus, não é possível, eu leio tua palavra, eu examino ela, eu não consigo pregar, eu não consigo fazer as coisas. Por que disso? Aí Deus me amassou, me quebrou, me moeu, né? Quando eu cheguei na igreja, porque eu tinha um plano, e o plano era qual? Toda vez que chegar na hora das oportunidades, eu vou embora para casa. Para eu não receber oportunidade. Fui embora para casa na hora das oportunidades, cheguei em casa e comecei a brigar com Deus. Tu me iludiu, tu me enganou. Falou que se eu lesse tu ia me fazer lembrar, mas eu chego lá e eu esqueço, passo vergonha, tu fica rindo de mim. Aí Deus veio, entrou no meu quarto, me esmagou, pisou na minha cabeça, quase que eu morro. Aí comecei a clamar a Jesus por misericórdia, Jesus veio, o Espírito Santo me confortou. Aí a palavra do Senhor falou assim, volta para o teu caminho. Eu voltei. Quando eu voltei, fui devagarzinho, que eu não sou bobo. Quando eu voltei, a igreja já estava em pé. Aí, graças a Deus, eu não prego mais hoje. Quando eu piso na porta da igreja, pastor, o pregador da noite acabou de chegar. Aí eu já tinha quase morrido dentro, ele já tinha quase me matado. Subi numa autoridade danada no altar, irmão. Preguei com tanta ousadia que até a cadeira que estava no altar, eu puxei e subi em cima da cadeira. Eu fiz uma bagaceira danada. Primeira vez na minha vida que eu rodei, que eu nunca mais rodava. Rapaz, eu rodei numa velocidade tão alta que eu falei, eu nunca mais faço isso na minha vida. Nem no espírito eu faço isso mais. Por isso que até hoje, às vezes eu estou rodando assim, eu fico, meu Deus do céu, cuidado, eu caí. Mas eu estava ali numa graça tão grande que quando a palavra lá te chama, irmão, é uma coisa tão terrível, esse chamado da palavra, é uma queimação na alma tão grande que a gente fica constrangido. Entendeu? É uma queimação, uma ardência, que eu falo para você, se você talvez que não sentiu ainda essa queimação, talvez você não compreenda, mas é uma coisa tão terrível, gente, que a gente quer parar, a gente não consegue. A gente quer desistir, a gente não consegue. A gente quer abandonar a chamada, a gente não consegue. Queima, mas não queima assim de coisa boa, não queima de coisa ruim, é uma dor terrível na alma. É uma dor terrível na alma, uma queimação terrível na alma, né? O próprio profeta Jeremias, ele passa por isso. Senhor, tu me iludiu, falou que eu ia ser cidade forte, o Senhor falou que pelejariam contra mim, mas não ia prevalecer, mas olha eu aqui agora dentro desse buraco. O Senhor, ele começa a falar várias coisas, né? Dizendo, eu não vou pregar mais no teu nome, eu não vou falar mais na tua palavra. Aí ele diz, mas quando eu penso em falar essas coisas, a tua palavra vem me ardendo nos ossos e eu não consigo parar. Então o chamado da palavra é uma coisa que nos consome, que nos devora. Consome nossos sonhos.
consome nossos desejos, consome nossas vontades, consome até nossas alegrias. O chamado da palavra, eu preciso falar isso aqui, gente. Embora a gente já tenha, essa aqui seja a terceira aula, na verdade essa aqui é a primeira. Essa aula aqui é a aula que eu dou a oportunidade de vocês desistirem, tá? Essa aula aqui é que eu dou a oportunidade para vocês desistirem. Por quê? Porque quando você ouviu o chamado da palavra, não tem mais volta. Quando a palavra de Deus não tem mais volta, é coisa terrível. Porque a gente acha que ser uma voz de Deus é coisa bonita, não tem nada de bonito. A gente romantiza o chamado. O chamado não é uma coisa bonita que nem a gente vê nos livros, tá? O chamado não é uma coisa romântica. A gente romantiza a ideia de ter intimidade com Deus. A gente acha que ter intimidade com Deus é uma coisa linda. Eu fui enganado pelos livros. Entendeu? Eu fui enganado pelo livro Bom Dia Espírito Santo, que eu achava que ter intimidade com Deus era eu orar muito, jejuar muito, ter muita palavra, que quando eu orasse, entrasse no meu quarto, ia vir um vento ali delicado, ia me arrepiar todo, ia me fazer me sentir amado. Negativo, Benihim, mentiroso. Mentiroso. Intimidade com Deus é você, no vale da sombra da morte, clamar por Ele e não ouvir nada, não sentir nada. Entendeu? Esse é o verdadeiro chamado da palavra de Deus. É Deus tirar o desejo do teu coração, a alegria do teu coração. Isso aqui eu preciso revelar para vocês. Se vocês quiserem ouvir a palavra de Deus, o chamado da palavra, estejam preparados que Deus, para poder te usar, Ele pode tirar o desejo do teu coração. Deus queria usar Ezequiel. Ele falou: Ezequiel, para eu te usar, eu vou matar tua mulher. E ele falou com ele de manhã, à tarde a mulher dele morreu. E outra, eu não permito que você chore. Eu não permito que você derrame lágrima. Eu não permito que você mostre o seu sofrimento. Por quê? Porque atrás de você, Ezequiel, tem gente que olha para você e vê estrutura, vê firmeza, vê base. Então você, na tua dor, não vai poder passar pelo luto. Porque se você chorar, tem gente que chora junto contigo. Se você parar, tem gente que para junto contigo. Quando o chamado da palavra acontece, meu irmão, não é mais a sua alma que está em jogo. É a alma de um monte de gente que tu vai carregar nas costas. Talvez hoje, se você desviar, é só você que desvia. Talvez hoje, se você parar, é só você que para. Talvez hoje, se você desanimar, é só você que desanima. Mas quando a palavra te chamar, irmão, você vai sentir nem mais o peso da tua alma. Vai sentir o peso de uma multidão de almas nas tuas costas, que depende de você, que vai ligar para você quando tudo está errado. E você com a vida pior do que a da pessoa, tendo que orar, tendo que interceder, tendo que se preocupar com problemas maiores do que ela. Vai ter lugares que você não vai querer ir, mas Deus vai te levar com brutalidade. O profeta Ezequiel estava sentado numa cadeira dentro de casa. Sabe o que Deus fez? A mão de Deus entrou lá, catou ele pelo cabelo da cabeça. Olha isso aqui. Me dá uma mensagem que eu quero pregar um dia. Ezequiel, o profeta que eu nunca queria ser. Porque Deus entrou dentro da casa. Depois, imagina. Tem uma coisa muito feia ali dentro da linha. Eu chego aqui e te agarro pelo cabelo aqui. Vem cá. Vem cá. E ele veio arrastando Ezequiel. E levou Ezequiel da Babilônia até Jerusalém, arrastando pelo cabelo. Deus fez isso com Ezequiel. Falou: Ezequiel, o que tu está vendo aqui? Ah, eu estou vendo uma parede. Quebra a parede. Quebrei. O que tu está vendo aí? Estou vendo um monte de répteis, de imagens de idolatria. Estou vendo um monte de sacerdotes se prostituindo. Está vendo, Ezequiel? É por essa casa que eu estou tirando a minha glória. Vem cá, não acabou não. Pega ele pelo cabelo, leva para a porta do nascente do sol. Quem está vendo aí? As mulheres adorando o sol. Está vendo? É por isso que eu estou tirando a minha glória. Por isso que eu estou permitindo o mal vir. Então, ser profeta não é fácil. Ser profeta é passar misericórdia. Deus tem misericórdia na minha vida. Ser a voz, ouvir o chamado da palavra, é algo tão terrível que Deus pegou o profeta Isaías e mandou ele profetizar pelado durante 3 anos. Não tem nada mais vergonhoso para o judeu do que ficar nu. Mas para que o profeta pudesse revelar a nudez espiritual da nação de Israel, ele pegou nu. Assim como eu estou nu, vocês estão nu também espiritualmente. Por quê? Porque essa é a diferença de ser uma voz e de ser um sacerdote.
O sacerdote ouve o povo e fala com Deus. A voz não. A voz ouve Deus e fala com o povo. Só que antes de Deus te dar a mensagem, Deus vai te dar o sentimento. Por isso que eu falo, esse primeiro método é para quem quiser desistir, para quem não quiser continuar. Porque antes de Deus te dar a mensagem, Deus vai gerar em você o sentimento. Deus vai gerar o sentimento da perda, Deus vai gerar em você o sentimento do abandono, Deus vai gerar em você o sentimento da tristeza, o sentimento da depressão, o sentimento da síndrome do pânico. Tu fala, por que eu estou sentindo depressão? Por que eu estou sentindo pânico? Por que eu estou com ansiedade? Porque eu quero te usar nessa área. Entende? Entende o que significa ser voz e ouvir o chamado? Significa experimentar de tudo que é ruim, de tudo que é necessidade, de tudo que é aflição, de tudo que é dor, para que quando você abrir a boca para falar, você não seja um papagaio que reproduz, mas alguém que tem experiência. Porque quando Paulo fala sobre a consolação de Deus, ele diz, bendito seja Ele, o Deus bendito, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que, com a mesma consolação com que somos consolados por Ele, possamos consolar outros. É Deus te consolando na tua dor, para você consolar outra pessoa. Entendeu? Então você tem que pesar na balança para saber se vale a pena você ser uma voz de Deus na sua vida. Então vamos lá. Por isso que Jesus, ele ordena que esse evangelho, que essa pregação da palavra de Deus, seja anunciada para o mundo inteiro, para que todos possam ter a oportunidade de ouvir o chamado da palavra. Mas em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz, aquele que ouvir a pregação do evangelho e crer será salvo. Aquele que ouvir e não crer, já está condenado. Então, surge uma questão, né? Eu botei aqui até 3 interrogações. Mas por que a pregação e o chamado da palavra é ouvido por uns e desprezado por outros? Já parou para pensar nisso? É uma pregação só, gente. Tem dezenas de pessoas dentro de uma igreja. A palavra é pregada. Tem uma dezena de pessoas. 2 ou 3 ouvem e a maioria despreza. Por que isso acontece? Por que tem pessoa que ouve e aceita a palavra e tem pessoa que ouve e despreza a palavra? E é aqui que a gente vai entrar agora no caldo grosso. Aqui que a gente vai entender. A resposta para essa pergunta está em Mateus capítulo 13. O que acontece em Mateus capítulo 13? Uma pregação. Uma pregação de quem? De Jesus. Jesus prega como havia anunciado o profeta Isaías. Abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E ele começa dizendo, o semeador saiu a semear. Quando ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram. Outra caiu entre os pedregais, tinha pouca terra, cresceu, mas saindo do sol, por não ter raiz em si mesmo, foi consumida. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram-na. Outra caiu em boa terra, produziu 30, 60 e 100. Jesus terminou de pregar essa parábola, irmãos, e o impossível aconteceu. O que aconteceu? Ninguém conseguiu entender nada. Porque uma coisa é o Charles pregar para você e você não entendeu o que o Charles está falando. Certo? Charles. Mas Jesus pregar para você e você não entender o que ele está falando é algo absurdo. Porque fariseu não entendeu, essênio não entendeu, escriba não entendeu, herodianos não entenderam. E é Jesus que está pregando. Quando Jesus prega que ninguém entende, você acha que ele está preocupado? Você acha que ele fala assim, calma aí, eu vou dar um refis aqui. Calma aí, eu vou te explicar melhor. Você acha que ele está preocupado? Jesus vira as costas e vai embora. E fica todo mundo com a boca aberta pensando, o que é que ele queria dizer com isso? Qual era a mensagem que ele queria entregar? Já aconteceu com você? O pregador sobe no altar, você tenta focar na mensagem, mas você não entende nada.
Aí tu fala, nossa, que pregador horrível. Nossa, não entendi nada. A mensagem hoje foi uma bagaceira. A mensagem hoje foi horrível. Né? O culto hoje foi muito ruim. Ministério de louvor cantou, eu não senti nada. A gente bota a culpa em todo mundo. O culto foi ruim por causa de todo mundo. A guitarra estava desafinada, a bateria estava muito alta, o tecladista estava fora do tom, a mensagem não tinha nexo, não entendi foi nada. Quando isso acontece, foi o que aconteceu com o capítulo 13. Jesus pregou e ninguém entendeu nada. Ele vai embora para um lugar à parte e os discípulos se aproximam dizendo, mestre, eu nunca vi isso. O Senhor pregar e ninguém entendeu nada. O que aconteceu? Aí Jesus explica, calma aí. Porque para vocês é revelado os mistérios do reino, mas para eles não. Então, a palavra revela coisas para uns que não revela para outros. Não existe acepção de pessoa para salvar, mas para revelar mistérios. Deus só revela para aqueles que ele quer revelar. Jesus tinha 12 discípulos, não tinha? Mais de 500, na verdade. Mais 12 que andavam com ele. Mas um dia ele foi no Monte Tabor. Quem que ele chamou? Pedro, Tiago e João. Ah, mas não tinha 12? Tinha 12. Mas só com os 12 ele quis revelar uma coisa que ele não revelou para mais ninguém. E o que era? Moisés e Elias. Eles viram Moisés e Elias e o próprio Cristo se transfigurou. Subiu às alturas, se transfigurou diante deles. Aí eles falam, mestre, bom é estarmos aqui. Vamos fazer um tabernáculo para você, para Moisés e para Elias. Então tem coisa aqui, ele não revela para qualquer um. Ele só revela para quem tem intimidade. Até o sofrimento dele, ele não revela para qualquer um. Ele leva os 11 para o Getsemane no dia que ele vai ser preso, os 11. Porque Judas tinha ido trair. Então tinha 11. Dos 11, ele deixa ali a parte 8. É 8. E pega apenas 3, Pedro, Tiago e João, e leva mais adiante. E para os 3 ele conta como é que estava a alma dele. Ó, minha alma está angustiada até. Mas por que ele não contou para os 8? Porque tem coisa que ele só revela para quem ele tem tiro. Então, a palavra é a mesma coisa. A palavra só vai ser revelada para quem tem intimidade com ele. A palavra só vai se abrir para você se você tiver intimidade com ela. E você não vai gerar intimidade com a palavra se você abrir ela só quando você tiver oportunidade para trazer o ofertório, pelo amor de Deus. Se você abrir ela só quando você tiver oportunidade para trazer devocional.